Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim esclarecer nesse vídeo aqui porque que eu sempre falo que a gente está numa tendência de alta no Bitcoin e vocês aí super ansiosos porque nesse momento estamos numa correção. Gente, uma tendência de alta, ela precisa de respiros. O mercado precisa a gente fala resetar para continuar o movimento, a tendência principal. Mas o que que é uma tendência? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou falar um pouco de teoria no começo e no final vou mostrar o gráfico do Bitcoin para vocês. Vamos lá? Desvendando o enigma, é isso que eu me proponho. Como identificar uma tendência de alta no mercado cripto? Vamos desvendar alguns segredos da análise técnica e você vai aprender a interpretar o mercado e tomar decisões mais assertivas com base no gráfico e no que a gente pode tirar desses dados aí para transformar os dados do gráfico em decisões melhores, certo? É isso que a gente tem que ter em mente. E tudo começou lá com o Down, a teoria de Down. Ela é a base da análise técnica. Sim, ela vai te falar o que é uma tendência, a tendência primária, a tendência secundária e uma tendência menor, tá? Vamos falar da tendência primária, é o movimento de longo prazo. São os movimentos que definem o cenário geral do mercado e podem durar anos. A gente sabe que a tendência secular, a tendência de longo prazo do Bitcoin é alta infinita. Por quê? Por conta dos fundamentos dele de escassez, só existirão 21 milhões de unidades dessa moeda. Além de tudo que ele traz, a blockchain, a transparência, o Bitcoin é como se fosse o ouro digital. Daí que a gente fala que a tendência de a maior tendência dele é sim a tendência de alta, uma vez que todas as moedas do mundo são inflacionárias, estão sendo convertidas no Bitcoin. Aí quanto mais pessoas entram no mercado, maior vai ser o preço, o valor do Bitcoin. Temos momentos de queda? Temos momentos de queda, mas acompanhando de perto ainda muito a macroeconomia americana. Pega essa dica. Tá, as tendências secundárias são correções de médio prazo dentro de uma tendência primária, são oscilações importantes. Por isso que a gente tem que ter em mente o gráfico semanal, o gráfico mensal, o gráfico diário, um gráfico de maior período para a gente tomar mais decisões assertivas. Não ficar preso ali no curto prazo, porque o curto prazo tem movimentos mais voláteis e que a gente chama de ruído, tá? A gente pode se atrapalhar ali no curto prazo, principalmente quando você está iniciando nesse mercado, tá bom? E as tendências menores são aquelas de curtíssimo prazo, são flutuações de curto prazo com duração de horas, dias, poucos dias ou horas. Vamos identificar a tendência sem enrolação? Identificar a tendência de alta. A gente vê que é uma oportunidade. Mas como assim é uma oportunidade? A tendência de alta ela tem características bastante peculiares, são toques ascendentes. Os fundos que a gente vai ver no gráfico de velas, como os topos, são ascendentes. Se você pode traçar aquela famosa linha de tendência que ela vai ser ascendente, tá bom? A gente pode colocar também, deixa eu melhorar aqui o enquadramento para vocês. A gente pode colocar também o gráfico, a gente pode colocar também a média móvel. Então, como identificar a tendência de alta? Identificamos as oportunidades por meio da tendência. A gente costuma falar no mercado que o investidor que segue a tendência é o investidor que ganha dinheiro, porque operar contra a tendência é muito difícil, precisa de bastante experiência, precisa de mais expertise. Então, operar a favor da tendência é mais tranquilo, é mais fácil. Se você entende que o mercado naquele momento está numa tendência majoritária de alta, as correções serão sempre oportunidades, não é mesmo? Oportunidade de se posicionar melhor. Eu falo sempre do Bitcoin porque o Bitcoin, o movimento dele, que é o movimento que dita a tendência geral do mercado cripto. Tá? As correções das criptos, geralmente na tendência de alta, serão muito maiores que a correção do Bitcoin. Então, é uma oportunidade de posicionamento nas criptos que eu falo são as altcoins, são todas as moedas que não são o Bitcoin, porque o Bitcoin é o rei do mercado, tá bom? Então, primeiro, para identificar a tendência de alta, são toques ascendentes. O gráfico de velas, a gente vai ver logo mais, que ele vai ter
fundos e topos sempre ascendentes. Dá para fazer aquela famosa linha de tendência que a gente traça, certo? E você pode colocar uma média móvel. Olhando o gráfico semanal, eu gosto de ver a média móvel de 50 períodos, por exemplo, simples. E aí você vai ter mais assertividade, já que os preços na tendência de alta vão tender a encostar na média e subir, ou nem encostar, continuar subindo, tá bom? E se ele chegar a romper a média a gente pode ficar em alerta por uma possível reversão de tendência, tá? Além disso, a gente pode olhar o volume de negociação. Geralmente, na tendência de alta, o volume de negociação nas corretoras é maior. Por quê? Porque tem mais investidor atraído pelo mercado, então ele vai receber mais dinheiro. Então, os volumes de negociações aumentam durante a tendência de alta, tá bom? Então, na tendência de alta, cada nova alta supera a anterior. A média móvel é um guia confiável e o volume confirma a força. Então, a gente vai precisar dessas três características na tendência de alta, que são topos e fundos ascendentes, uma média móvel para te dar mais clareza e o volume de negociação para confirmar a força da tendência. Se está entrando volume, a tendência está confirmada. Agora, a gente tem que ficar alerta caso esse volume não esteja tão entrando assim com tanta força, tá bom? Porque pode ser uma reversão de tendência naquele momento. Toques ascendentes, vamos falar especificamente dos toques que a gente fala, toques ascendentes, na verdade são fundos e topos mais altos. Isso no mercado vem junto com outros indicadores, como o otimismo contínuo, o mercado está bastante otimista, a gente fala que ele tem ganância, né? Geralmente a gente tem o medo e o índice de medo e ganância. Esse mercado tem ganância, as pessoas estão bastante eufóricas, né? Então, também temos a maior confiança do mercado. Cada alta se eleva acima da última, além do padrão ascendente, que reflete a confiança crescente do mercado. A gente pode trazer aquela famosa linha de tendência ascendente que vai dar bom, né? É uma tendência de alta, os fundos e topos são ascendentes. Esse é um padrão normal da tendência de alta. Então, gravem isso, a gente vai ver logo mais no gráfico. Fica comigo até o final, para você aprender tudo. Então, e a média móvel? A média móvel funciona como uma bússola, tá bom? Ela vai te dar mais clareza, como eu já falei, né? Ela vai mostrar a posição dos preços. Os preços acima da média móvel significa que a tendência está plena ali de alta, tá? Filtro contra ruído, ela vai suavizar as oscilações do mercado. E a inclinação, quanto mais inclinada para cima, maior a força dessa tendência também, tá? A média móvel é uma bússola. E ela suaviza o ruído e indica a direção do mercado. Se o preço está acima da média, é sinal de alta, tá certo? O volume de negociação a gente está esmiuçando aqui para bater bem assim na cabeça e ficar bem gravadinho que essas três características de uma tendência são importantíssimas, tá? Aumento do volume, confirmação da força e investidores engajados. Tem o sentimento do mercado, né? O mercado em ganância, em euforia. Geralmente, o mercado em ganância, para você ganhar dinheiro, você tem que estar o quê? Fazendo realização de lucros ali. Não comprando, porque você tem que ficar ao contrário da manada. Se tá a manada inteira eufórica, sendo atraída pelo mercado, você tem que estar esperto. Você tem que estar esperto realizando seu lucro, tá? O volume é um termômetro da tendência. O aumento do volume, ele confirma a tendência. Os investidores estão o quê? Engajados na alta. O volume é muito importante. Quando está entrando volume, a gente tem noção que o mercado está em alta. Porém, a gente pode também usar o volume como sinal de alerta. Como assim? As divergências no volume. Por exemplo, o preço sobe, o volume cai, isso indica um enfraquecimento da tendência, tá? A força da tendência está diminuindo. Isso ocorre mais pelo final do ciclo de alta do Bitcoin, que dura ali em torno de 18 meses em média, né? Então você tem que ficar atento à divergência. Se o preço sobe, mas o volume cai, a tendência enfraquece. Isso é um sinal de alerta para você ser o que? Cauteloso. Então, nessa parte teórica, eu quero concluir com vocês, para vocês olharem bastante o preço, é a análise de toques ascendentes, né, no gráfico. Olhar o gráfico, principalmente o semanal, para você ter clareza da tendência que você está nesse momento.
Uma média móvel para te dar mais clareza ainda, um guia na tendência, o volume ele vai confirmar a tendência e integre preço, médio e volume e desvende os gráficos e tome decisões inteligentes. Transforme a teoria em estratégia de sucesso. Agora a gente vai lá para o gráfico, tá, pessoal? Vamos para o gráfico do Bitcoin. Esse é o gráfico do Bitcoin. Esse é o gráfico da Bitstamp, Bitcoin contra o Tether, né? A gente está vendo aqui claramente no gráfico semanal, é só você ir lá, ó, colocar o Szinho semanal. Eu pus a média de 50 para vocês verem como que primeiro, o que a gente viu, né? Primeiro, os toques ascendentes. Olha aqui, gente, sobe, toca, sobe. Uma tendência de alta, ela vai em ondas. Ó, tocou aqui na média de 50, subiu, subiu, subiu. Uma média, a média que eu tô usando, que é a de 50, porque eu tô usando um período maior, o gráfico semanal. Aqui, gente, esses fundinhos aqui, o Bitcoin tava por volta de que? 15 mil dólares lá em 2023. 16 mil, 15.500 dólares em março de 2023, logo ali, tá? E desde então, desde esse fundinho aqui, a tendência clara veio a ser de topos e fundos e topos ascendentes, pessoal. Fundo e topo ascendente é uma das características da tendência de alta. A gente pode traçar uma linha de tendência aqui, inclusive. Vamos lá? O que é a linha de tendência aqui, ó? Linha de tendência. Se a gente traçar desde o fundinho, a gente traça uma linha de tendência linda aqui, gente. A linha. É por isso que a gente fala que o Bitcoin é sempre alta infinita. É alta infinita. Nossa, eu sou empolgada, né? É alta infinita, pessoal. Tá? Essa tendência aqui, alta infinita. Quem tá posicionado desde lá de baixo até agora tá num lucro incrível. Vamos lá ver esse lucro também? A gente tem uma reguinha aqui maravilhosa que a gente vai pegar aqui do topo dos 109 mil. Vamos? 107, vamos lá, do 107. Não, eu fiz ao contrário. Deixa eu pegar aqui de novo a reguinha. Daqui dos 16 mil até ali, a gente está com 500% de lucro nesse mercado e tem gente ainda com medo. Qual que é o melhor momento de se posicionar? Olha aqui, gente, essa lateralização incrível, olha esse fundinho maravilhoso. E a gente tem uma regra nesse mercado, uma regra não, um ditado que fala que o grande lucro não está no trade de curto prazo, está na espera e carregar o ativo, porque ele vai estar sempre valorizando, tá? Aqui os volumes entrando na corretora, olha, estava um período de acumulação, o volume começou a aumentar, aumentar, aumentar. Agora a gente está no período mais lateral, porque entrou já bastante volume, mas esse aqui é a Bitstamp, tá, pessoal? Então isso aqui é uma tendência de alta clara. Aproveitem. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, dá aquele like gostosinho, inscreve-se, se inscreve aqui no canal e vamos juntos rumo à prosperidade, tá bom? Só bora? Bora comigo? Vai lá no Instagram também, bora comigo no Instagram, @SheilaInveste sem o E, tá? Te vejo por aqui e deixa aqui o que você quer saber, o que te impede de entrar nesse mercado, como que eu posso te ajudar? Deixa aqui seu comentário.